Diz assim o Salmo 92, o texto escolhido foi versículo 13, mas eu quero ler com vocês versículos 7, versículos 12 e versículo 13. 7, 12 e 13, onde o texto nos diz assim: quando os perversos brotam como a grama, e quando todos os trabalhadores da iniquidade florescem, é que serão destruídos para sempre. Olhei para o telão para ver se tem outra tradução. 7, eu vou ler de novo 7. Quando os perversos brotam como a grama, e quando todos os trabalhadores da iniquidade florescem, é que serão destruídos para sempre. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Vamos todas ler o versículo 13, que é o versículo tema. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Agora repito comigo: cedro ou palmeira? Não grama. De novo: cedro ou palmeira? Não grama. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos por esta manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos preparou esse dia. Obrigada porque o Senhor nos preparou esse momento. Obrigada porque o Senhor nos possibilitou de hoje entrarmos na sua casa e vivermos aquilo que o Senhor tem marcado para este trabalho. Já temos te adorado, bendito o teu nome, te exaltado, e o momento é da tua palavra. Somos portadores daquilo que é teu, porque a palavra, ela é tua. Aleluia, e é por isso que nós te pedimos, fala conosco, trata-nos conforme a tua vontade e o teu querer. Faça essa palavra produzir o resultado para o qual será liberado. Que o teu Espírito, que já está presente, ele se manifeste, ele traga entendimento, discernimento, ele traga direcionamento, traga renovo, ânimo, fortalecimento, qualidade para a nossa estrutura. Opera, Senhor. Nós pedimos a tua presença, a tua graça e a tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, por favor. Você já sabe que salmos são cânticos, algumas vezes orações cantadas, outras vezes vitórias cantadas, outras vezes proclamações cantadas. E o Salmo 92, que é o salmo como escolhido como base para esse tema, é o salmo do júbilo, é a canção de gratidão. É por isso que ele começa dizendo que é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Dia de sábado, nos encontros, no dia do descanso, no dia da adoração perfeita, em que o único trabalho era meditar no Senhor, adorá-lo por sua grandeza, um dia completo, sem nenhuma outra atividade que não fosse adorar a Deus e buscar a Deus. Esse cântico era entoado como cântico de gratidão ao Senhor. E estudando um pouco mais esse salmo, eu entendo que esse cântico de adoração, já diz o versículo 2, é pela benignidade
e pela fidelidade do Senhor. E ele continua me dizendo que o salmista está agradecendo pelas obras das mãos do Senhor. Que obras são essas? Eu penso em uma gratidão que vai desde a criação de todas as coisas, até a proteção, a provisão, o livramento. Inclusive, quando nós lemos do versículo 9 até o versículo 11, eu percebo o salmista tocando no assunto adversário. Ele é grato porque os adversários de Deus e do seu povo foram vencidos, não conseguiram prevalecer. Aí eu entendo que esse salmo, se eu tivesse que separar uma palavra que resumisse esse salmo, esse cântico, a palavra seria prevalência. É o salmo em que a alegria por ter prevalecido está presente do versículo 3 até o versículo 15. O prevalecer, o predominar. E avaliando o versículo 7, versículo 12, versículo 13, eu percebo então que este salmo, tratando da prevalência, ele está implicitamente falando sobre o sucesso ou o fracasso da história da vida do homem, porque ele me vem falando logo no versículo 7, 12 e 13, que tem uma conexão muito forte entre eles, está implícito a trajetória da história de um homem, está implícito, aleluia, a história de existência humana. E é interessante que é como se esse salmista olhasse para toda a humanidade. E quando ele olha para essa humanidade, ele separa ou ele qualifica essa humanidade em dois grupos. E que grupos são esses? Grupo do justo e grupo do ímpio. É isso que ele está dizendo. Quando eu olho para a existência humana, ao olhar para a história da humanidade, eu posso separar a humanidade em dois grupos: o grupo do justo e o grupo do ímpio. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que caminham em impiedade. O ímpio é aquele que é dominado pelo pecado. O ímpio é aquele, aleluia, que anda fora dos princípios, que rejeita os princípios, que resiste aos mandamentos, que caminha em impiedade. E quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado. O justo, quando eu penso em justo, eu penso em caráter e em conduta. Eu penso em retidão no comportamento, porque há uma retidão na essência. Quando ele faz essa comparação, e esses versículos 7, 12 e 13, eles trazem essa comparação. É justamente quando eles estão apontando e fazendo uma comparação entre sucesso e fracasso. Eles estão comparando durabilidade com brevidade. Eles estão apontando para a permanência e transitoriedade. Eles estão marcando e falando sobre duradouro e sobre momentâneo. Então, é uma comparação de qualidade de vida, de qualidade de existência. E é justamente aí que eu me pego em algumas palavras que precisam ser citadas, já que o tema é florescer e estar
plantado e produzir onde Deus nos colocar. Versículo 7, ele vai dizer que os perversos brotam. É isso que está escrito aí no seu texto? Os perversos brotam. Vê se é a palavra brotar que está aí na sua Bíblia. É isso mesmo? Quantas tem a palavra brotar na sua Bíblia? Isso, os perversos brotam. O que é esse brotar? É muito importante a gente perceber isso. O que é brotar nesse texto? Brotar é nascer, brotar é germinar, mas o justo não brota. O justo, quando vai falar do justo, lá no versículo 13, o texto diz que o justo é plantado. Uma coisa é brotar, outra coisa é ser plantado. Quando a gente pensa em brotar, a gente dá mais aquela ideia de por si só, por si mesmo, e brotou, e desenvolveu, germinou, mas traz um peso, na maioria das vezes, de ser por si só, por seu próprio desenvolvimento, por sua própria capacidade. Só que quando eu penso em o justo, o justo, ele foi plantado, eles estão plantados, e eu procurei o significado e o sentido dessa palavra plantar nesse texto. Plantar aqui traz a ideia de intencional, e uma das palavras que estão associadas a esse plantar é transplantar. O que é transplantar? Transplantar, aleluia, é plantar novamente em um outro lugar. Transplantar é tirar do lugar de origem e levar para um outro lugar de forma proposital. Olha como o texto é lindo. O ímpio brota, aleluia, nasce por si só, desenvolve por si só, vai e chega onde quer por sua própria força, por sua própria capacidade, por seus próprios traçar de meta. Mas o justo não é por si só, o justo é plantado, ou o justo é transplantado. O que é ser transportado? É ser tirado intencionalmente do lugar de origem e ser colocado onde se tem um outro propósito específico. Quando eu penso em justo sendo transplantado, eu entendo que eu posso pensar em vários ângulos a respeito da ideia de transplantar, porque eu posso pensar nessa questão de origem, eu posso pensar em todas as mulheres que não nasceram em berço evangélico, todas as mulheres que não nasceram sendo abençoadas e crescendo na palavra. Quantas aqui não nasceram em berço evangélico? Quantas? Levante assim a sua mão. Quantas mulheres não nasceram em berço evangélico? Então essas mulheres, elas nasceram longe da casa de Deus, mas em dado momento, a boa mão do Senhor as transplantou, as arrancou daquela realidade de vida e as plantou na sua casa. Elas foram tiradas, aleluia, de uma existência sem Deus e foram trazidas para uma existência com Deus. Mas todos nós, como homem comum, aleluia, fomos transplantados nessa ideia
de ser arrancado da origem e ser plantado numa outra condição. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, que nós fomos arrancados das trevas e conduzidos à sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós fomos, por quê? Porque o próprio Paulo, ele vai dizer que todo homem, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então o homem nasce em pecado, só que Deus o arranca da condição de pecador e os transplanta, aleluia, tira dessa origem pecadora e coloca esse homem na condição de justo, na condição de justificado, na condição de regenerado, na condição de reconciliado, porque todo homem, por causa do pecado, ele nasce com uma aliança quebrada, mas aí Deus o escolhe e pela pessoa de Jesus Cristo reconcilia a sua história com Deus. Reconcilia esse homem com Deus. Então nós em algum momento deixamos de ser ímpio para nos tornarmos justos, deixamos de ser pecadores condenados para sermos santos justificados. É Deus nos tirando da nossa condição de origem e nos conduzindo até a sua presença. Então a primeira coisa que essa manhã eu preciso entender é que eu não botei na presença, eu fui plantada na presença, porque eu não sou um acaso, eu sou um propósito. Oh, aleluia! A minha vida não é construída por acaso, a minha vida é construída em Deus por um propósito. É por isso que você, mesmo distante, se puder, vai dizer para sua irmã: você não é obra do acaso. Diga para ela: você não nasceu por um acaso, você foi gerada por um propósito. Diga para outra: você foi gerada por um propósito. Um propósito rege a sua vida. Você não está na casa de Deus por um acaso. Você não tropeçou e caiu aqui dentro. Você não chegou aqui sem direcionamento. Não, você está aqui e você permanece aqui porque Ele, oh aleluia, foi Ele que te plantou na casa. E quando eu digo que Ele que plantou, eu estou dizendo, Ele escolheu e desenhou algo sobrenatural para a sua vida. Você foi escolhida. E na tarde eu vou falar sobre esse negócio de escolha de Deus que a gente precisa lembrar. A gente precisa parar e pensar novamente sobre escolhas de Deus. Então preste atenção. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui por um propósito. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o ímpio vive pelos acasos da vida que ele constrói, mas a minha vida não. A minha existência não. A minha existência em Deus, ela está fundamentada em um propósito. O segundo ponto que eu preciso aqui falar com você é que o versículo 13 diz que que nós estamos, os justos estão plantados onde? Na casa. Essa ideia de casa, ela precisa perder esse conceito de posição geográfica, porque quando se fala em casa, a primeira coisa que a gente pensa é templo. É ou não é? Falou em casa de Deus, a gente pensa em templo. Então é o templo, são as paredes com portas, com janelas, com altar. A gente pensa em templo. Só que essa casa aqui e o
templo no Antigo Testamento representava o quê? Presença de Deus no meio do seu povo. Quem olhava para a casa de Deus falava de presença. Quem ia para o templo estava indo para levar uma oferta, para adorar e entrar na presença. Quando você lê o Salmo 84, você vê o peregrino que passa por muitos lugares, porque ele quer entrar na presença. Eu sou apaixonada pelo Salmo 84, porque ele está dizendo, eu quero ir, mas o meu espírito, o meu coração, a minha alma e a minha carne, ela grita pela presença do Senhor. Aleluia! Eu estou indo não para o templo, eu quero entrar na presença, porque templo simboliza presença. Então, quando diz que está plantado, não é no espaço geográfico, está plantado é na presença de Deus. Isso significa, oh aleluia, que plantado em Deus não significa espaço geográfico. Então você já tem que desprender do espaço geográfico e começar a pensar em posição espiritual. Quando eu começo a pensar assim, pastora Dorca, que está plantado na casa, não está ligado a espaço geográfico, a posição geográfica, mas a posição espiritual, eu não reclamo quando tenho que sair de uma congregação e ir para outra. Eu não murmuro quando eu tenho que sair de um departamento para dirigir outro. Por quê? Porque eu estou plantado na presença. Então onde eu for, a presença de Deus, ela vai comigo. Diga para tua irmã, tu está plantado na presença, querida. Diga para outra, tu está plantado na presença. Diga para outra, tu está plantado na presença. É por isso que para onde Ele te move, a presença vai contigo. É por isso que para onde Ele te coloca, a presença, aleluia, ela se manifesta contigo. E é por isso que você não precisa resistir quando vem a possibilidade de movimentação geográfica, porque quem vai com você é a presença. Oh, aleluia! Eu preciso entender isso. O trabalho não é meu, a cadeira não é minha, aleluia, o espaço não é meu. Eu sou plantada na presença, aleluia, e eu vou ser bem sucedida onde Deus me colocar. Você está entendendo? A gente se apega a espaço geográfico, se apega mesmo. A gente se apega. Como a gente gosta, e parece que com o passar do tempo, a gente se apega mais ainda. Eu não tenho mais a minha mamãe, mas eu lembro que tinha coisas que ela não queria tirar daqui para colocar aqui. E ela dizia, eu gosto que fique aqui. Eu falei, mãe, é só para tirar o pó, eu arrasto para cá. Não, levanta, limpa, mas bota no mesmo lugar. Não quero ninguém fazendo limpeza na minha casa. Por quê, mãe? A senhora não está aguentando, porque vocês tiram minhas coisas tudo do lugar. E eu detesto que as minhas coisas sejam tiradas do lugar. Por quê? Se apegou ao espaço, mas obreira se apega a gente a propósito, não se apega a espaço, porque aquele que te arrancou de lá te coloca cá e tem o direito de mudar você daqui e colocar para onde Ele quiser, porque da forma que Ele te tirou da treva para a maravilhosa luz, Ele muda de congregação, Ele muda de departamento, Ele muda de serviço, e eu não faço bico, eu não faço pirraça, eu não resisto. Por quê? Porque eu estou plantado na presença. Eu sei quem está comigo.
comigo, eu sei quem vai comigo, eu sei quem vem comigo, eu sei, aleluia, quem me faz frutífera. Plantado na casa. E eu botei uma frase aqui, olha, eu gosto de pregar e ver as irmãs anotando, coisa boa. Porque eu sei que daquilo ainda vai sair muito mais coisa boa. Eu trago um negocinho aqui para vocês, mas quando ouve, nossa, quando eu ouço, que eu anoto, aquilo abre um leque para mim. E eu anotei aqui, meditando nessa palavra para nós, nesse trabalho. A geografia, o espaço geográfico, preste atenção. O espaço geográfico não qualifica quem está plantado em Deus. Mas o plantado em Deus qualifica o espaço geográfico. Como é difícil a gente entender isso. Não é o ambiente que vai me fazer, é a minha presença que vai mudar o ambiente. É a minha presença. Você está entendendo por que que Deus move? Deus move porque a presença dEle na tua vida tem um propósito com o ambiente do qual Ele está te conduzindo. Deus está olhando para você e dizendo, quando ela chegar naquele ambiente, coisas serão mudadas, coisas serão renovadas, coisas serão colocadas no lugar. Quando ela chegar naquele ambiente, uma força nova, um ânimo novo, um olhar diferente, um detalhe diferenciado vai começar a se manifestar naquele ambiente, e esse ambiente vai produzir o que eu estou propondo para esse tempo, irmão. Que maravilha! Eu preciso entender isso. A casa do Senhor, plantado na casa é plantado na presença. Tirar essa ideia de espaço geográfico e começar a entender, plantado na presença. Aí eu tenho vários exemplos. Por exemplo, Gênesis capítulo 49. Versículo 22, vai me mostrar o que está plantado na presença de Deus, o que está plantado no Senhor. O exemplo é de José, porque Jacó está dizendo, José é ramo frutífero. Ele frutificou lá em casa, ele frutificou na casa deixa eu esquecer, do Potifar. Ele frutificou até quando estava preso. Que tempo desfavorável em que José era um ramo frutífero, continua sendo bênção. E quando foi governador, ele continuou sendo abençoado. Mas não tem só ele. Eu entendo que Débora é uma bênção, floresce debaixo da palmeira, mas também floresce no campo de batalha em Quedes. Eu conheço uma menina escrava, que em Israel era livre, mas quando ela vai para a Síria, na casa de Naamã, ela é escrava, só que ela florescia em Israel, e na casa de Naamã ela floresce também. Eu encontro uma Ruth, que florescia para abençoar Noemi em Moabe, mas que também vai florescer em Belém. Tu está entendendo? Eu conheço uma Esther, que florescia na casa de Mardoqueu, mas também floresceu no palácio de Assuero, porque não é o lugar, é a minha essência, é quem está comigo, é o propósito que foi traçado para a minha vida. Então, minha irmã, aleluia, abraço que está te sendo confiado, porque quando Ele entregou na tua mão, aleluia, Ele sabia a quem Ele estava confiando esse movimento. Plantado na casa. Sabe por quê? Mudou o ambiente, mas não mudou a essência. Mudou o ambiente, mas não mudou o chamado.
Mudou o ambiente, mas não mudou a vocação. Mudou o ambiente, mas não mudou o dom. Mudou o ambiente, mas não mudou a habilidade. O ambiente muda, mas o poder é o mesmo, o compromisso é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, a comunhão com Deus é a mesma, a motivação é a mesma. Por quê? Porque eu não estou plantada em ambiente, espaço geográfico, eu estou plantada em Deus. Então onde Deus me conduzir, aleluia, vai ter glória, vai ter libertação, vai ter manifestação do Espírito, vai ter profecia, vai ter palavra, vai ter adoração, vai ter demônio caindo por terra, vai ter vida restaurada, vai ter conselho, vai ter abraço, vai ter choro, mas vai ter alegria, porque é quem vai comigo, quem está comigo, é com quem eu ando, é quem eu adoro, é quem eu dignifico, é de quem eu me encho. Muda o ambiente, mas não muda a essência. Eu vou deixar você adorar, porque essa conferência é para você se achar. Eu vou deixar você adorar, porque essa conferência é para você se olhar. Vou te dar um minutinho para adorar, quem quiser. Enquanto eu bebo a aguinha, tu vai adorando, porque você precisa se achar. Você está achando que é o lugar que vai te forjar, tu já é forjada. Você está sendo movida, Kalai, Jep, Kalassá. Você está sendo movimentada para ganhar mais experiência, para ganhar outras experiências. Mas Deus está te movendo, porque esse ambiente necessita receber aquilo que Ele já gerou em você. Então desapega do espaço e se apega ao propósito. Desapega o espaço geográfico e se apega. É doloroso? Nossa! Quando a gente fala isso em relação à igreja, mudar é complicado, né, gente? Toda mudança é um conflito. Toda mudança é um conflito. E a gente constrói, só que em igreja ninguém tem cadeira cativa, né, gente? Porque o dono da casa mexe com a nossa posição a hora que ele quer. A casa é dele. A casa não é minha, a casa é dele. Eu fiz uma mudança ano passado. Eu saí de um bairro e fui morar num outro um pouquinho melhor para mim, para minha família. Mas o meu esposo, ele era nascido e criado naquele bairro. Aí fizemos a nossa casa, um lugar que com 2 minutos eu saio da minha casa, eu estou perto de banco, eu estou perto do mercado, perto da farmácia, pela vida que eu tenho, é tudo que eu preciso de uma comida, eu ligo, em 2 minutos a comida está na minha casa. Mas o meu esposo, nascido e criado naquele bairro. E depois, quando ele chegou para essa casa nova, nesse lugar novo, que está apenas a 10 minutos do lugar antigo, de carro, ele começou a dizer para mim, que saudade daquele lugar. Eu dizia para ele, eu te repreendo. Ele dizia, que vazia, essa casa é grande, né? Eu falei, a outra também era. Aí ele dizia, ficou uns dias assim sentado num vazio. E eu falei, homem, reage, novidade de vida. Ele, nossa, mas aqui eu não tenho os amigos, as pessoas, não tenho a liberdade, eu não tenho aquele ambiente que eu tinha de, eu não conheço quase ninguém. Eu falei, não, tu vai conhecer alguém, varão. Você precisa estar aqui, varão. Para esse tempo, Deus marcou para você estar aqui. Sabe o que eu disse para ele? Desapega, meu filho.
Porque você está criando uma resistência, uma barreira para um ambiente que não tem resistência nem barreira. E é assim. Algumas vezes a gente cria resistência e barreira para ambientes que não existem resistência e barreira. Simplesmente porque eu estou habituado, eu estou acostumado. Olha, tempo de experiência não me garante cadeira cativa. E nem totalidade de conhecimento. Tem hora que Deus muda, é para me tirar da inércia e me fazer descobrir outras habilidades que parado naquele lugar eu nunca descobrirei. Preste atenção. E ele ficou por muito tempo, e Jesus dá amigo para esse homem aqui. Arruma os relacionamentos para ele aqui, para ele esquecer e saber que passou. Ele ainda tem amigos lá, mas passou, é um novo tempo, que ele não precisa voltar para lá. Porque teve um dia que ele falou para mim, estou pensando da gente voltar. Eu falei, Jesus, há poder no teu nome. Vai voltar nada, varão, tu vai ficar aqui comigo. Falei para ele, o que é bom está aqui. Ele fez um ambiente, que maravilha. Acorda de manhã com o vizinho, Flávio, vem tomar um café. Tá domingo, quando abre o portão, sai, o outro grita de lá, vem almoçar com a gente, vizinho. Feliz da vida. Sabe por quê? Cara, jogou por terra a resistência. Jogou por terra uma barreira que nem existia. Quando Deus te propôs coisa nova, para de colocar barreira e impedimento. Pisa na terra com o poder da produtividade que Deus te deu. Pisa na terra e abraça o propósito com o poder frutificador que vem de Deus. Porque você não brotou, você foi plantada. Oh, aleluia! E você está ligado no Senhor. Aí primeiro ele disse, o ímpio é broto, erva, mato, grama, mas o justo é árvore. Diga para sua irmã, você não é grama não, filhinha. O filhinha fica por tua conta, pode falar amiga, querida, amada. Fala, você não é grama não, você não foi gerada para ser grama não. Você foi gerada para ser árvore. O justo, olha lá, os ímpios brotam como a grama. Qualidade da grama, ou característica da grama. Superficial, raiz superficial. Qualquer um arranca um pedaço de grama. E porque a raiz é superficial, essa grama tem pouca durabilidade. Já viu gente que é fogo puro hoje e é uma geleira amanhã? Grama é pouca durabilidade. Por quê? Porque não tem raiz profunda. Instabilidade, inconstância. Por quê? Depende da estação e do tempo. A sua qualidade depende do tempo, depende da estação. E outra coisa, tempo de existência muito curto. E mais ainda, grama geralmente se coloca para pisar. Lugar de vergonha, desonra. Grama é um enfeite, muitas vezes é pisado sem nenhuma consideração, mas árvore, principalmente as árvores das quais os justos estão sendo comparados nesse texto. Ele está dizendo, o justo é árvore. Que árvore? Qualquer árvore não. É palmeira, floresce como palmeira. E cresce como cedro.
O que é florescimento de palmeira? Porque as duas árvores têm muita coisa em comum. Quais são? Você já conhece, eu não vou me ater aos pormenores. Mas, raízes profundas. Isso fala de quê? Estabilidade. Por causa das raízes profundas, vento vai, vento vem, e ela continua ali. Estabilidade, capacidade de suportar a variação climática e a estação do tempo. Tem alguém dando glória porque se viu, Jesus, se eu não for palmeira eu sou um cedro, porque diante de tanto vento, olha eu aqui, é assim mesmo. É isso mesmo que o texto está dizendo. O vento passou e onde você está? No Elas. A dificuldade veio, onde você foi parar? No Elas. Aleluia, a guerra veio e foi forte, onde vão te encontrar? No Elas. Houveram perdas, houveram portas fechadas, houveram enfermidade, onde ela foi parar? Em lugar nenhum, continuou onde estava, onde? No Elas. Por quê? Porque ela tem estabilidade, ela está firmada, ela tem raiz profunda, e quem tem raiz profunda de comunhão com Deus, aleluia, é abalado, mas não é derrotado. É isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos angustiados, aleluia, mas não atribulados, perseguido, mas não desamparado, aleluia, abatido, mas não destruído. Por quê? Porque eu estou enraizada, minha raiz é profunda, e porque a raiz é profunda, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem, aleluia, a fome, nem a espada, nada vai me separar do amor desse Deus, porque eu estou plantada. Vai ventar, eu vou sacudir, mas vou continuar plantada na presença, porque eu tenho raiz. Eu tenho raiz. Não é qualquer ar. Principalmente tem algo que até a nossa irmã que fez ali o vídeo, que vídeo lindo, ela colocou, é a questão que grama nasce de um dia para o outro, de um dia para o outro, mas palmeira e cedro leva tempo. Cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. Não tenha pressa e não atropele o processo. Tem gente que está tão ansioso que atropela o processo. Coloca a mão no que não é para colocar. Se envolve com aquilo que ainda não tem maturidade para se envolver. Quer abraçar o que ainda não tem maturidade para abraçar. Calma. Um dos grandes problemas que nós temos visto nesse tempo, e eu só posso falar do meu, é a pressa. Também não estou falando de ociosidade, para não ficar, alguém dizer, então eu vou sentar e esperar acontecer. Não, é preparação. Só que grama, ela nasce repentinamente de um dia para o outro. É muito rápido, não é, irmã? Se desenvolve rápido, mas qualquer mão arranca. Agora, palmeira e cedro leva tempo. Porque crescer é processo. Desenvolvimento de resistência, de capacidade, de fortalecimento, leva tempo. Alguém pode estar até achando, o nosso tempo está passando. Que tempo? O tempo não passa para o justo. O justo, ele é aperfeiçoado. Tempo para o justo é aperfeiçoamento. Então, elas têm esse tempo para crescer.
O crescimento é lento porque o crescimento é um processo, mas as raízes são profundas, irmã. A cada vento, uma força maior para a raiz. Cada vento, um desafio maior para a capacidade de resistência. Quanto maior o propósito, mais resistência você precisa, mais capacidade de resistência você precisa. E como é que isso vai se desenvolver? Tomando água de coco, com todo mundo abraçando você e dizendo: nossa, como tu é maravilhosa. Nossa, adoro tudo que você faz. Que nada. É quando alguém diz assim: ficou horrível, hein? É que você toma aquele choque, manifesta a resistência e diz: meu Deus, me ajuda a melhorar. Raízes profundas demora a crescer. Palmeira e cedro demora a crescer, mas também que dificuldade para matar. Não é qualquer coisa que mata. Talvez você esteja sentado ao lado de uma palmeira. O adversário já tentou matar de tudo quanto foi jeito. Matar o sonho, matar o propósito, matar o chamado, matar o dom, matar a vocação. E aonde ela está? Aqui. Resistência. Durabilidade. Esse negócio de durabilidade é de Deus. Por quê? O Senhor vai dizer assim para os discípulos, João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, e eu que vos... Não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto... Não é coisa que nasce um dia e morre no outro. São coisas que permanecem. É aquilo que permanece. Fala de durabilidade, principalmente de constância. A constância, principalmente da palmeira, é que depois demora a florescer, irmão. Demora. Dependendo da espécie, ela não espera o tempo apropriado, porque a essência dela é produtiva. Então, independente da situação, ela está produzindo. Isso é muito forte, porque o marido é um problema, ela está produzindo. O marido se achega para o altar, ela está produzindo. O filho se distancia, ela está produzindo. O filho é restaurado, ela está produzindo. Ela tem saúde, ela é produtiva. Aleluia, ela enfermou, continua produtiva. Não tem tempo favorável, o tempo todo ela é produtiva. Mas eu estava lendo um negócio muito interessante. Tem uma palmeira que ela só floresce uma vez na vida, é uma espécie. Ela só floresce uma vez, ela cresce, se desenvolve, e depois que ela floresce, ela murcha e morre. Eu fiquei assim impactada, porque quando a gente fala de cumprir propósito, florescer, a gente lembra de cumprir propósito, certo? Cumprir propósito, olha que coisa linda. Ela floresceu, depois que floresceu, ela morreu. É a tendência. Eu só vou partir depois que eu cumprir todos os propósitos. O partir depois que cumprir. O que está se esperando? Floresceu, cumpriu o propósito? Isso me faz lembrar de uma experiência pessoal. Capotei com um carro, quase morri, bati a cabeça, os vidros quebraram daquele carro, o barro que queria me enterrar entrou para dentro do carro. E quando
eu olhei para trás, no meio daquela confusão, porque quem sofre algum tipo de acidente sabe que na hora a cabeça da gente fica meia desnorteada. Quando eu consegui entender o que tinha acontecido, que eu olhei para trás, no meio de toda aquela bagunça, minha Bíblia estava limpinha, aberta, em cima de tudo. Aí eu ouvi a voz de Deus no meio do furacão. Quando eu olhei aquela Bíblia aberta em cima de tudo, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: enquanto ela estiver aberta, você fica. Enquanto ela estiver aberta, você fica. Olha que coisa. Quando eu fechar, você vem. Então teu inimigo pode tentar, pode pelejar, pode perseguir. Enquanto o propósito não for concluído, todas as armas dele cairão por terra, porque você tem um propósito a ser cumprido. É um propósito a ser cumprido. E essa constância me remete a Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17 vem fazendo outra comparação do homem com árvore, mas envolve a questão da confiança. E ele diz assim, ó: bendito, maldito o homem que confia no homem, que confia no braço da carne, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Mas aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às correntes de água, que não vê quando vem o calor, não tem preocupação com o ano da sequidão. No tempo da adversidade, a sua folha não murcha e não cessa de dar os seus frutos. Sabe o que é isso? Constância. É a constância, é a capacidade produtiva constantemente. Floresce a todo tempo. E ainda me faz lembrar de uma grande mulher. Minha sogra partiu há 6 anos, com 82 anos de crente. De vez em quando sentia dores horríveis, porque foram uns 8, 9 anos com um derrame que paralisou todo um lado. E ela ligava e dizia: Sheila, desce aqui em casa para orar para mim. E quando eu descia para orar por ela, vou lá, né? Vou orar por minha sogra, dirigente de oração, secretária do ciclo de oração há 50 anos. Deixa eu ir lá orar por ela, aquela coitada está doente, está enferma, debilitada. Quando botava a mão nela, Deus me renovava. Colocava a mão nela e começava a orar: Senhor, tem misericórdia da tua filha, renova a força, renova o ânimo. Daqui a pouco estava eu falando em língua estranha, recebendo poder, recebendo alegria, recebendo renovo, porque o corpo estava parado, mas a essência da glória continuava nela. Oh, aleluia! Eu tive a experiência de entrarmos na casa dela e ela dizer assim, os filhos dizerem assim: mamãe está doida, está variando, agora a mente da mamãe está estranha. Por quê? Está estranha porque ela anda falando coisa com coisa. Vai lá perguntar o que foi que ela, essa noite, a experiência que ela teve. Eu sentei perto dela para conversar e disse: sogra, conta para mim essa experiência que todo mundo na casa está comentando. E ela disse: ninguém acredita, minha filha, ninguém acredita, mas eu vou contar para você, sei que você vai acreditar. Eu não ando, eu uso fralda nesse leito, dependo de gente para me lavar, dependo de gente para me vestir, dependo de gente para pentear o meu cabelo, passar um creme no corpo. Mas essa madrugada Jesus falou: Marinete, vem caminhar comigo. Eu andei com ele nas alturas, e sabe o que ele me disse? Onde tu colocar o teu pé, eu coloco a minha mão, Marinete.
O tempo não pode matar. A prova não pode matar. As mudanças não podem matar. Calai, Jebe, Calassaio. Aleluia. Quem é que adora comigo? Quem é que adora comigo? Porque o salmista, ele vai terminar dizendo no versículo 14: eles gerarão frutos ainda na velhice. Ele está dizendo: quem está plantado em Deus, o tempo vai passar, mas a glória não vai mudar. A glória vai permanecer na vida dele. É a essência. Eu e o meu esposo fazíamos trabalho recolhendo legumes para poder abençoar pessoal da noite, da madrugada, das ruas, famílias. Aí entramos na casa dela e ela disse para o filho: Flávio, eu estou sabendo que você anda entregando legumes, é verdade? Sim, mãe. Pois bem, quando pegar, manda umas 5, 6 bolsas para mim. Aí ele disse: ué, mãe, está passando necessidade? Está passando necessidade, não falou nada para ninguém. O que está acontecendo? Você tem o seu dinheiro, sua pensão? Não, meu filho. É que eu mantenho, eu não mantive, eu mantenho algumas famílias carentes da minha igreja. Então, quando você trouxer, separa para eu abençoar, irmão, em cima de uma cama, mas o serviço não parou, em cima de uma cama travada de um lado, mas a obra não parou. Sabe o que Deus está dizendo para você? E você, que braço tá bom, perna tá boa, tá arrumando argumento, desculpa, deixa eu te usar, deixa eu te mover, deixa eu trabalhar contigo, porque é a tua essência. Olha a promessa que Deus está fazendo, e quem quiser pega. Ele está dizendo: plantada em mim, onde você for eu vou contigo. Plantada em mim, no que tu colocar a tua mão eu coloco a minha. Plantada em mim, aquilo que você se propor a fazer para minha glória, eu abençoo e faço prosperar. Oh, aleluia. Plantada em Deus, não perdeu a essência. O ímpio é grama, passageiro, superficial. Interessante é que nesse texto, você percebeu que versículo 7 está dizendo que ímpio também floresce? Percebeu? Quem não percebeu, perceba aí. Ímpio também floresce. Quando os perversos brotam como a grama, e quando todos os trabalhadores da iniquidade florescem, versículo 12, mas o justo florescerá. Parece a mesma coisa, né? Na nossa língua é a mesma coisa. É por isso que às vezes fica até difícil da gente interpretar muitas coisas na risca. Porque no nosso vocabulário, ímpio floresce, justo floresce. É a mesma coisa. Só que buscando aí nos dicionários da vida, não falo nem grego nem hebraico, mas eu sei bem o caminho. Vou lá no Strong. Esse primeiro floresce do ímpio é muito diferente do florescer do justo. Porque o floresce do ímpio é brilhar, é faiscar. E eu gostei dessa versão, mostrar-se, da ideia de
aparecer. Te trouxe entendimento a alguma coisa? Para isso aí, ó. Esse florescer é aparecer. A primeira ideia é se mostrar. É tudo aquilo que eu faço para ser visto, porque a ideia é de resplendor. E é por isso que eu faço para ser visto, é que termina como, pastor? Para ser destruído, porque faz para si mesmo. Fechou perfeito. Fala, pastor. É obra de palha, de madeira ou de feno, né? Eita, pastor, fechou. Já vou acrescentar isso que não veio na hora para mim. Precisamos conversar mais, hein? Você está entendendo? Justo floresce, mas para mostrar-se, mostrar a própria capacidade, o direito de decidir e fazer como quer, é para ser visto. Porque a ideia desse florescer é reluzir, faiscar, resplandecer, faz para si mesmo, faz para a sua própria glória, faz para ser visto. Aí já dá um golpe na gente, porque se eu estou fazendo para ser visto, eu estou tomando posição de ímpio, não de justo. Se eu faço para aparecer, eu estou tomando o lugar do ímpio. Mas o florescer do justo, e vou completar com o que o pastor falou, só que as suas obras são destruídas. Qual é o final? Destruição, não é isso que está dizendo lá? Serão destruídos para sempre. Por que para sempre? Esse texto tem uma conexão escatológica. Está falando só dessa existência. Todo o glamour do ímpio é só nessa existência, não passa disso. Porque a destruição é para sempre. Lembra de quê? Condenação eterna. Mas o justo floresce. Não é nada para por si só, nem para buscar brilho pessoal. Esse florescer é germinar, é produzir broto, é deixar a essência brotar. Claro que com certeza vai chamar a atenção, mas não é nada que envolve brilho pessoal. Oh, irmã, germina, brota para a glória de Deus. Deixa fluir a essência de Cristo através de você para Deus. Porque o texto diz crescer. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor. Esse florescer é produzir broto. É deixar exalar a essência de ter sido escolhida por Cristo. É cumprir o propósito, aleluia, do Senhor. Oh, irmã, como o nosso pastor completou a palavra, não, o meu florescer não é obra de palha, de feno, nem de madeira. Não é coisa que o fogo consome. Aquilo que Deus colocou na minha vida e que tem me sustentado esse tempo todo, continuando fazendo. Porque alguém pergunta: como que tu tem força para continuar? É porque eu estou plantada no Senhor. Como que tu tem força para continuar com essa obra? É porque eu estou plantado no Senhor. E a gente precisa entender que florescer representa mais caráter cristão, aleluia, do que serviço cristão.
cumprir o propósito de ser exemplo de reino de Deus, de mulher de Deus, cumprir o propósito de por onde passar, aleluia, a luz de Cristo transparecer, aleluia, a presença de Cristo brotar, irmão. Ele floresce, germina para Deus. Pergunta para sua irmã: para quem você está florescendo? Sabe por quê? Se eu estiver florescendo para mim, e eu vou arrumar uma confusão com o outro, eu vou descartar gente, eu vou tirar gente importante de perto de mim, porque eu quero ser o centro das atenções. Agora, quando eu estou produzindo para Deus, para a glória de Deus, quando eu estou produzindo e germinando para a glória do Senhor, para ser fonte para quem se achegar a mim, para mostrar um lado da vida que só a presença de Deus é que pode gerar na existência humana. Quando esse é o propósito, ao invés de ser palha, feno, madeira, é ouro, permanência. Eu estou falando de história que não morre quando a gente é colhido. Eu estou falando de coisa que não morre quando a gente deixa essa existência. Porque se eu perguntar a algumas irmãs aqui, alguém vai ter sempre uma história de uma saudosa. Nossa, a saudosa fulana, quando ela abraçava a gente, a saudosa amiga de marcha, quando Deus usava ela, sabe o que é isso? É coisa que o tempo desgasta o físico, mas não mata a história por causa da essência. E o texto termina, para a gente fechar: eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos. Gente, a tendência do envelhecimento é o desgaste, não é? Mas o texto está dizendo: o tempo não vai matar a essência. É uma essência crescente. É um relacionamento cada dia mais profundo e duradouro. E vai acabar onde? Na eternidade. Porque esse plantado na casa do Senhor, para essa nossa condição presente, é plantado em Deus, no propósito de Deus. E no futuro, escatologicamente, é eternamente na presença do Senhor. Significa que não tem vento, que não tem tempestade, que não tem mudança climática, que não tem perseguidor, que não tem, aleluia, adversidade da vida, que me arranca da presença. Aqui eu caminho na presença, e quando Ele vir me buscar, para sempre eu vou estar na presença, porque eu fui escolhido, eu fui plantado, aleluia. Um propósito envolve a minha vida, oh aleluia. Pandemia tem que acabar, porque eu gosto de abraçar. Eu já cheguei hoje aqui, fui ali na pastora Dó, dei um apertão nela. Oh minha irmã, para de arrumar obstáculo a um poder que Ele colocou aí dentro, e esse poder precisa fluir. Ah, minha irmã, pare de arrumar argumento,
Há uma força da essência de Cristo em você, aleluia, que está aí dentro, e Ele está te convidando. Deixa fluir, deixa aparecer. Há uma graça, oh alaitep calassomenerrácia, há uma graça aí dentro que precisa fluir, e Ele está dizendo: deixa fluir. Para de colocar impedimento, para de colocar empecilho, para de arrumar argumento, porque essa força já está aí, esse poder já está aí, aleluia. Eu repreendo na tua vida toda erva daninha que foi semeada para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Seja arrancada toda erva daninha da mente, das emoções, do caráter. Seja arrancada toda erva daninha, toda planta que Ele não plantou da tua alma. Seja arrancada, haja liberdade para crescimento. Se disponha. Diga para 3 irmãs: deixa fluir a essência de Cristo em você. Deixe fluir. Você não é figueira estéril não, querida. Deixa fluir. Está com medo de quê? De quem? Está apegada a queira quem? Deixa eu terminar. Deixa fluir. Tem uma graça aí dentro que precisa sair, que precisa brotar. Tem uma habilidade aí dentro que não dá para ficar presa. Propósito que se prende morre. Graça que se esconde mingua. Força que se abafa se esvai. Deixa fluir. Irmã, mas tem um lado meu espinhoso. Vai para o tratamento. Vai para o tratamento. Trate-se. Essa semana eu participei do debate de uma rádio lá no Rio, não sei se pega aqui, da 93. E eu disse: na presença do Espírito Santo tem cura. Porque você não foi gerada para ser veneno, você foi gerada para ser remédio. Não escolha. Aprenda que a graça, o poder está em você. Comece a olhar aquilo que Deus te confiou com outros olhos. Comece a olhar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos com outros olhos. Com os olhos graciosos, com os olhos de Deus, com o olhar do Espírito Santo. E você vai entender que é possível frutificar onde Deus te colocar, florescer onde Deus te colocar. Fica de pé comigo, por favor. Isso fala de vida de crente. Eu sou uma bênção aqui e sou a mesma bênção onde Deus me colocar. Eu tenho palavras de Deus aqui. Onde Deus me colocar, eu terei palavra de Deus. É para a vida. Então desapega e floresce. Cumpre o propósito. Cumpre o chamado. Não sufoca não, não abafa não, não mata não. Vou terminar como Paulo orientou a Timóteo. Desperta.
Desperta. O que você está precisando? É de enxerto? Tem, a terra é boa. Desperta. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta, deixa fluir. Nubicalassai, jebicalablácia. Coloque a mão no teu coração que nós vamos orar. Está na hora de acordar para o que Deus tem. Está na hora de aceitar o que Ele está propondo. Está na hora de entender que a graça está contigo. Que aquele que te chama, te capacita, te habilita. Está na hora, aleluia, de olhar com os olhos de Deus. De viver o que Deus, aleluia, preparou para você. Até para a vida. Tem gente que murchou até para a vida. Deixou de florescer até para a vida. Tem mulher que está murcha. Murchou para a vida. Murchou para a própria história. Murchou para os sonhos. Mas nós vamos orar. E vamos orar por você, que quem sabe está aqui dizendo, murchei mesmo, irmão. Perdi o vigor. Sei que tem uma habilidade, sei que Deus tem um chamado, mas murchei mesmo. Estou me sentindo limitada, travada, presa. Estou improdutiva. Tem um negócio me travando. Eu não consigo mais florescer, ter alegria, cumprir o propósito. Mas eu acredito que essa manhã Deus pode me renovar, arrancar as ervas daninhas que foram semeados na plantação do Senhor. E eu posso sim voltar a florescer, porque eu entendi, não tem idade, não tem tempo. E eu quero para todo o tempo. A gente tem 5 minutos. Se você quiser, vem para o altar orar comigo. Eu preciso disso. Eu tenho necessidade. Eu quero voltar a florescer. Eu quero romper com aquilo que se transformou uma barreira. Não há ninguém, tem certeza? Vou ficar chamando muito não para a gente orar. Oh, que bênção. Tem ninguém murcho aqui. E vem dizendo para Deus, é onde o Senhor me colocar. Do jeito que o Senhor quiser. Da forma como o Senhor determinar. Eu vou deixar fluir a presença do Teu Espírito através de mim. Eu vou me permitir, eu vou me entregar. Porque eu quero viver e cumprir todos os propósitos do Senhor para mim, para minha vida, para minha existência. Deixa eu perguntar, aqui tem alguma mulher não crente, distanciada do Senhor? Tem alguém aqui que está distante do caminho do Senhor? Se tiver, só faz assim com a mão para eu saber se tem, tá? Tem alguma mulher distanciada do caminho de Deus? Não tem ninguém? Me ajuda a olhar, gente, porque não tem ninguém distanciado do caminho? Nenhuma mulher? Não? Tem alguma mulher não crente que veio participar? Não é crente, está entre nós. Tem, só fazer assim com as mãos. Pode ficar tranquilo que aqui a gente não obriga ninguém a nada não. É só para saber, tá? Não há? Tem certeza? Então tá bom. Então nós vamos orar. Nós vamos orar por nossas irmãs. Mulheres que por alguma coisa, algum motivo, alguma situação se travaram, se limitaram, não estão gerando, produzindo aquilo para o qual são propostas a fazer. Foram talvez feridas pelo vento, estão pensando que estão anuladas pelo tempo, pelas circunstâncias. Mas Deus
Deus. O desejo de Deus essa manhã é te restaurar, é fincar as raízes, é cavar em volta, é colocar adubo novo, é tirar a folha seca, é quebrar os galhos improdutivos, para que entre coisa nova, para que os propósitos sejam concluídos. Então coloque a mão no seu coração, você que não veio vai estender a sua mão para cá, porque nós vamos orar por elas. Floresça, floresça. Quem está te dando, te convidando, te capacita, floresça. Quem está te dando essa orientação é a tua força, é o teu vigor, floresça. Quem está, aleluia, te apresentando esse caminho é aquele que te garante, floresça. Floresça, tem palavra para sair dessa boca, para a edificação da vida de alguém, tem estilo de vida para trazer esperança para alguém, tem poder de Deus para poder abraçar alguém, tem alegria do Espírito para impactar a vida de alguém. Floresça. Oh, Espírito Santo, Espírito maravilhoso, Espírito renovador e restaurador, Espírito gracioso. Aí estão tuas palmeiras, teus cedros, aí estão no Bicalaçai Tébia. Aí estão as tuas escolhidas. Injeta um renovo nessa essência. Injeta, renova a tua presença. Aleluia. A nossa capacidade vem do Senhor. Arranca a tristeza, arranca a erva daninha, arranca o empecilho, o obstáculo, a palavra que feriu, a perseguição que abateu. Renova ela para o teu propósito, renova ela para o teu querer, renova ela para a tua vontade. Não, ela não exala odores estranhos, ela é fonte perfumada do Senhor. Aleluia, Jesus. Ela é fonte perfumada. Aleluia. Onde ela chegar, o bom perfume de Cristo, que é o Evangelho do Reino, ele vai fluir, mesmo sem palavra, até quando ela não falar, só a presença dela fluirá, a tua presença no ambiente, porque é onde tu levar, porque é onde tu colocar, porque é onde tu conduzir. E no chão abandonado, renova ela, renova o coração, renova o propósito, renova a mente, renova a alegria, restaura a tua presença e o teu propósito, e dê vitória às tuas filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua adorando aqui na frente, continue adorando. Aqui na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra